Então, a declaração de Savoy começa no seu capítulo 1, por isso eu li com os irmãos 2 Timóteo 3,16, a partir do 14 até o 17, começa falando sobre a Sagrada Escritura. Então, são 33 capítulos que nós estaremos estudando semana após semana, que estivemos nos reunindo aqui na igreja. Quando estivermos nos lares, nós trataremos de outros assuntos. Mas na igreja, o culto e doutrina será sobre a declaração de Savoy. E o primeiro capítulo, hoje, apenas ele, vamos trabalhar, chama-se da Sagrada Escritura. E são 10 pontos. Então, eu tentarei ser bastante objetivo para que, ao final, se surgirem perguntas ou dúvidas, né, possam ser feitas num tempo bem razoável. Então, vou tentar falar de uma maneira que a gente possa caminhar e também não fique tão longo que você esqueça a pergunta que queria fazer. Ao final, a gente abre também, se assim tivermos, né, a necessidade, os irmãos podem fazer. Então, olha só, começa o texto da declaração de Savoy dizendo o seguinte: primeiro ponto sobre a palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam indesculpáveis, contudo elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário à salvação. Portanto, aprove ao Senhor em vários momentos e de diversas maneiras revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove entregar a mesma para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade para o seu povo. Então veja, começamos falando, ainda que a luz da natureza, as obras da criação e a providência manifestem 3 características de Deus, que são sua bondade, sua sabedoria e seu poder, de tal modo que os homens que veem essas coisas se tornam indesculpáveis. Contudo, a luz da natureza, as obras da criação e a providência de Deus não são suficientes para que eu tenha o necessário para a salvação. Então, o homem consegue perceber na natureza, na criação e na providência da sua própria vida o agir de Deus. Mas isso não é suficiente para que ele creia nesse Deus. É isso que o artigo está querendo dizer. Que para crer em Deus, você precisa de um pouco mais do que perceber que tudo que está lá fora foi criado por Ele. Perceber um pouco mais do que tudo que você recebe nas mãos vem de Deus. Você pode reconhecer determinadas coisas, mas ainda assim não crer salvadoramente em Jesus Cristo. E ele continua dizendo, portanto, aprove ao Senhor em vários momentos e de diversas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. Veja, naquela época que nós estudamos na outra lição da escola dominical, comecinho do Novo Testamento, nós percebíamos ainda resquícios das palavras dos profetas. De vez em quando você tinha nos relatos dos evangelhos alguém dizendo, como tinha dito o profeta Isaías, como havia previsto o profeta Jeremias, e assim por diante. Isso quer dizer que a figura dos profetas era importante para a transmissão da mensagem de Deus antes da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, a gente percebe que o período profético cessa. Nós não temos mais os profetas sendo levantados. Nós temos a figura dos apóstolos. E depois dos apóstolos, nós temos a figura dos pais da igreja.
E depois dos pais da igreja, nós vamos ter os pré-reformadores, depois os reformadores e depois os puritanos, até chegar à nossa época. Ou seja, Deus vai levantando pessoas que saibam interpretar e tenham a humildade de buscar o Espírito Santo para a interpretação da palavra, para passar para novas gerações, entendendo que aquela maneira anterior hoje não mais é utilizada por Deus. Ela foi sim útil na época dela. Hoje existem outras maneiras, a principal delas, a palavra de Deus. É tanto que ele vai continuar dizendo: para melhor preservar e propagar a verdade e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove-lhe entregar a mesma para que fosse plenamente escrita. Então, as pessoas da época, por exemplo, de Marcos, de Lucas, recebiam a palavra de Deus como uma tradição oral. Um contava para o outro, pais contavam para filhos. Só que nós ainda não tínhamos, no finalzinho ali do Antigo Testamento, algo escrito. A partir do momento que nós entramos nos evangelhos, nós percebemos que, inclusive, um dos evangelistas escreve o primeiro livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, por Lucas. Então, nós entendemos que a necessidade de preservar essa mensagem sem acréscimos, sem adulterações, faz com que Deus estabeleça mais de 40 homens e mulheres para escrever a sua palavra. E 2000 anos depois, nós estamos aqui de posse da mesma palavra. Traduções foram feitas, versões são feitas, mas a essência da palavra continua sendo a mesma. Você pode ter uma nova versão internacional, revista e atualizada, revista e corrigida, nova versão transformadora, nova Almeida atualizada, nova tradução na linguagem de hoje. Você pode ter a versão que você quiser, está acessível a qualquer pessoa, porém nenhuma dessas versões mancha ou macula a essência da palavra de Deus. Ela continua sendo a mesma. Isso porque o próprio Deus a preserva assim. Depois ele continua dizendo: isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade a seu povo. Então, se nós temos a Sagrada Escritura com todo o relato histórico, profético e doutrinário, nós não temos mais a necessidade do levantamento de profetas que recebam novas revelações de algo que tenha faltado aqui. Na realidade, o que o crente deve entender é que essa é a revelação final de Deus. O que ele desejava que nós observássemos, compreendêssemos e praticássemos, está aqui. Não há a necessidade de colocar alguma coisa a mais do que esses 66 livros. Daí a colocação que nós fazemos em relação aos livros sagrados que não fazem parte desses 66. Que não são somente os livros apócrifos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nós, enquanto crentes, seguimos, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec? Não. Nós olhamos para o livro de Mórmon? Não. Nós olhamos para o Corão? Também não. Nós não olhamos para a Torá? Também não. Porque o nosso livro sagrado é a Bíblia. E a Bíblia contém tudo de que necessitamos para viver. Então, essa é a primeira colocação da Confissão de Savoy, ou Declaração de Fé de Savoy. Que a palavra de Deus é, de fato, a sua revelação aos homens. E ela está completa e anula hoje a atividade profética no sentido do Antigo Testamento. Então, hoje, se alguém quiser ser, entre aspas, profeta de Deus, pregue a palavra.
Porque profeta é mensageiro. Então, se eu sou mensageiro, que eu seja da palavra, e eu não preciso do nome profeta mais para ser mensageiro, até porque existe algo chamado sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, cada um de nós que tem essa palavra deve desejar expor essa palavra a pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Aí vem o segundo ponto desse mesmo capítulo, dizendo: sob o nome de Sagrada Escritura, ou a palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, os quais são. Então vamos lá. Sequência do Velho Testamento. Vamos ver se a gente está lembrado de verdade. Começamos com Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio, os 5 primeiros que a gente pode chamar de Pentateuco, escritos por Moisés. Tem gente querendo dizer que não escute essa conversa. Foi Moisés? Sim. Nós olhamos para esses livros e vemos desde a chamada de Abraão, nós estudamos durante o mês de maio, a passagem de bastão depois para Moisés até sua morte, né? Lembrando, Moisés tem 3 fases na sua vida. A primeira fase da vida de Moisés dura 40 anos no palácio. A segunda fase da vida de Moisés, mais 40 anos no deserto. E a terceira fase, mais 40 anos até a sua morte. E ele não chega à terra de Canaã, né? Lembrando que ele pede, mas ele não chega lá. Depois nós vamos ter, depois de Deuteronômio, qual é o primeiro livro que vem? Quem substitui Moisés? Josué. Depois de Josué vem a época dos juízes. Depois dos juízes, uma mulher escreve. Ruth. É quando Ruth aparece no cenário bíblico que por um triz nós não temos a genealogia de Cristo interrompida. É no texto de Ruth que nós temos aquela sequência de Elimeleque, Boaz, que casa com Ruth. Aí depois você vai ter Obed, Jessé, Davi, até chegar em Cristo. Depois nós vamos ter de Ruth 2 livros da mesma pessoa. 1º e 2º Samuel. Depois mais 2 livros. 1º e 2º Reis. Depois mais 2 livros. 1ª e 2ª Crônicas. Aí você passa agora a ter um relato de outras pessoas que vão também trabalhar para a reconstrução da nação e dos muros de Jerusalém. Quem são esses? Antes, Esdras e Neemias. E depois outra mulher aparece, Esther. Depois de Esther a gente vai para os livros chamados poéticos. E a gente vai ter o primeiro sendo Jó, o homem que sofreu mais que todo mundo. Depois, livro dos Salmos é o livro que não tem capítulos. Eu não posso dizer, pessoal, vamos ler agora o Salmo capítulo 10. Não, é o Salmo 10. Cada parte dessa é um salmo. E salmo é um gênero textual, certo? Diferente, obviamente, de livro, que tem capítulos, versículos. Provérbios também, da mesma forma. Você tem 31 provérbios. Ele é colocado também como livro do mês. Você pode ler um a cada dia. E existem alguns livros que fazem essa colocação para que você leia provérbios em 31 dias e tenha a cada dia palavras de sabedoria de Salomão. Depois de provérbios, o que é que a gente tem? Não. Eclesiastes, que a gente viu aqui no dia do chá de mulheres, Eclesiastes 3. Depois, Cântico dos Cânticos,
que é um livro literal. É um livro literal, um livro que traz uma narrativa romântica. A Bíblia fala também do amor romântico entre uma pessoa e outra, entre o homem e a mulher. É tanto que lá vai ter o noivo e a noiva, o tempo todo. E você, depois de Cântico dos Cânticos, entra em relatos proféticos, a começar por Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações de Jeremias, que é o menorzinho, volta a ter um texto grande com Ezequiel, onde você vai encontrar, por exemplo, o relato do Vale dos Ossos Secos, em 37, depois Daniel, Oséias, que é um texto bastante difícil, Joel, Amós, Obadias, que é um capítulo apenas, às vezes se perde no meio da Bíblia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que a gente já estudou aos sábados também, né, durante algumas semanas. Esse é o Velho Testamento, são 39 livros. 39 livros divididos em porções históricas da lei, poéticas, proféticas. E agora a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento a gente vem observando no domingo pela manhã há muito tempo, desde a outra lição, quando a gente começou de Mateus a Filipenses e agora de Colossenses a Apocalipse. Então, relembrando a nossa mente, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos. Aí você tem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico separado, ele está ali isolado entre os Evangelhos e as cartas paulinas, que vão de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que a gente viu há pouco, 1 Tessalonicenses, 2 Epístola aos Tessalonicenses, que a gente acaba amanhã, 1 e 2 cartas a Timóteo, a segunda a gente acabou de ler, um pedacinho, Tito, que foi o primeiro livro que eu expus aqui na congregação, Filemon, e aí encerra. Filemon é a última carta paulina, porque Hebreus é uma epístola com autor desconhecido. Depois você tem Tiago, que foi a segunda epístola que eu expus aqui na congregação, 1ª e 2ª epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João. Amanhã a gente começa a 3ª de João, já percorreu as duas primeiras. Depois Judas e Apocalipse. Você tem mais quantidade de cartas pequenas, textos de um capítulo, mas cada um deles traz o seu ensinamento. Todos estes foram dados pela inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. É isso que diz o segundo ponto desse primeiro capítulo. E o que nós lemos no versículo 16 é justamente isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem as suas utilidades. Terceiro ponto, os livros comumente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. A certo ponto da história, aqueles que decidiam nos concílios, pelo encaminhamento da igreja, decidiram o cânon final das Escrituras. E eles tiveram dificuldade com alguns textos. Existia uma dificuldade, por exemplo, com o texto de Esther, porque Esther não traz a palavra Deus em nenhum dos seus versículos. Também havia uma dificuldade em relação a Tiago, porque era uma epístola que tratava muito sobre obras, enquanto Paulo tinha acabado de tratar 13 epístolas muito sobre fé. Só que Tiago diz: a minha fé sem obras é morta. Mas eu concordo com Paulo quando diz em Efésios que se eu confiar apenas nas obras, se eu me gloriar apenas nas minhas obras, eu não serei salvo, porque eu sou salvo pela graça mediante a fé.
Isso não vem de obras. Então, Tiago não contradiz Paulo, Tiago reforça o discurso de Paulo. E aí nós vemos que essas dificuldades eram necessárias para que a gente chegasse a um ponto final. 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, nenhum contradiz o outro. Pelo contrário, textos do Antigo Testamento são retomados lá no Novo Testamento. Como eu falei agora há pouco, quando eram citados nos evangelhos, colocações de alguns profetas. Então, os livros apócrifos não fazem parte do cânon, não têm autoridade nenhuma sobre a igreja de Deus. Não têm autoridade e nem podem ser aprovados ou utilizados dentro da igreja, a não ser como escritos humanos, escritos históricos. Então, quais são os livros que são chamados assim apócrifos? 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria Eclesiástico. Esses 7 livros não constam no cânon final das Escrituras. E é importante lembrar que no concílio realizado para a determinação final do cânon, não existia a igreja protestante. Ele foi muito anterior a 1517. Então, quando a igreja católica apostólica romana cita a questão de que nós temos uma Bíblia incompleta, é uma falácia, porque a Bíblia foi reunida e finalizada bem antes que Lutero pudesse sonhar em estabelecer 95 teses e tocar na ferida daqueles que estavam trabalhando com idolatria dentro da igreja. Então, o livro completo nós sempre tivemos. Agora, o que há pós-reforma é um acréscimo de 7 livros ao texto final das Escrituras. Então, esses livros nos servem de relato histórico. Realmente, o que foi escrito ali, na maioria das vezes, aconteceu. Porém, eles não têm autoridade sobre as nossas vidas. E nós não dependemos da meditação deles para sermos melhores servos de Deus. Quarto ponto, nós temos aqui que diz a autoridade da Sagrada Escritura, pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas única e totalmente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor, e portanto deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, hoje, muito mais do que em outras épocas, que também já acontecia, nós temos um questionamento a respeito das Escrituras enorme. E esse questionamento é sobre a sua autoridade, sobre a veracidade da Bíblia. Pessoas falam inúmeras coisas a respeito desses escritos, desconsideram a maior parte deles. Porém, nós que somos alcançados por Deus, precisamos receber a Bíblia como autoridade, simplesmente porque ela vem do próprio Deus. Se Deus é autor dessa palavra, nós não precisamos do testemunho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que aceite ela como palavra de Deus para que nós creiamos que ela é verdadeira. Então, esse é o nosso quarto ponto. Nós não dependemos de pessoas falando sobre a autoridade da Bíblia para saber que ela é autoritativa, porque ela vem do próprio Deus. Quinto ponto, pelo testemunho da igreja nós podemos ser movidos e induzidos a um elevado e reverente apreço pela Sagrada Escritura. Qual o testemunho que a igreja dá a respeito da Escritura? Que ela tem um conteúdo sublime. O conteúdo das Escrituras é um conteúdo sublime. Ela traz uma eficácia da doutrina. A doutrina que é exposta na Escritura realmente traz efeitos na nossa vida.
Se nós seguimos essa doutrina, nós temos benefícios. Se nós desprezamos essa doutrina, muitas mais consequências serão trazidas à nossa vida também. Depois ele vai falar da majestade do estilo. A gente acabou de falar que o Salmo é um gênero textual. Provérbio também vai trazer outro gênero textual. Quando a gente olha para os textos da Bíblia, como eles foram escritos por diferentes pessoas, cada uma se utilizou do que conhecia, da sua habilidade. Deus não desprezou a individualidade dos escritores. Então a gente vai ter textos extremamente elaborados, como os evangelhos, como as cartas paulinas, como são os salmos, mas também textos que são extremamente simples, como o texto de Pedro, como o texto de Amós, entre outros. Nós temos pessoas das mais qualificadas intelectualmente até as mais simples, que escreveram a palavra de Deus, e a gente entende. Por quê? Porque existe uma harmonia entre as partes. Isso também facilita o testemunho da igreja a nos mover a um apreço pela Sagrada Escritura, porque ela tem uma harmonia entre as partes. Também, ela tem uma abrangência do seu todo, que é de dar a Deus toda a glória. Para onde você for na Sagrada Escritura, existe um único objetivo, que é dar glória a Deus. Existe a plena exposição que faz do único meio de salvação para o homem. Nós olhamos para a palavra de Deus e só enxergamos um meio de salvação para ele: a fé em Cristo. Não existe dentro das Escrituras alguma coisa que contradiga isso aí. Nós entendemos do início até o fim que só existe uma pessoa que pode nos salvar, chama-se Jesus Cristo. Que só existe uma atitude em relação a Cristo que nos transforma em pessoas salvas: a fé nele. Então nós não temos dúvida com relação a isso por conta do testemunho das Escrituras. E ainda se fala de toda a perfeição. Escrever 66 livros, alguns com mais de 50 capítulos, como o caso de Isaías, Jeremias, como o caso dos Salmos, e você ter uma harmonia entre eles, escritos em 1600 anos de distância, do primeiro para o último, é realmente uma perfeição que somente Deus poderia dar. Então, esses argumentos são suficientes para se evidenciar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não obstante, nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da obra do Espírito Santo, a obra interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, você crê que a palavra de Deus é verdadeira e é autoridade sobre a sua vida pela obra que o Espírito Santo realiza internamente. Se você não tivesse o Espírito Santo realizando essa obra interna em você, muito provavelmente, 100% de certeza, você não creria que a Bíblia é a palavra de Deus. Automaticamente você não creria que Cristo é o Salvador dos eleitos. Automaticamente você desprezaria os ensinamentos das Escrituras e viveria a parte do conselho de Deus. Mas o Espírito Santo testifica em nossos corações que esta palavra é de fato verdadeira. Ponto 6 traz para a gente todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, à salvação, fé e vida do ser humano, ou está expressamente registrado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela, a qual nada e em tempo algum deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Então veja, quando nós olhamos para esse sexto ponto, o que é que nós estamos querendo trazer? Tudo o que Deus
quis passar à humanidade, ao seu povo, ele expressou nessas linhas. Se não está claramente expresso em palavras explicitamente colocadas, como por exemplo, a palavra pecado, está lá pecado, então eu entendo que existe pecado. Se não estiver dessa maneira, mas ela pode ser lógica e claramente deduzida. Por exemplo, não existe a palavra trindade escrita, mas eu posso deduzir que existe sim a manifestação de 3 pessoas em um só ser, quando eu leio as Escrituras. Então, isso é fruto da lógica e da dedução da própria Escritura. Eu não vou fora dela para entender aquilo que ela traz. Então, se ela é suficiente para trazer o conselho de Deus e me fazer deduzir outras questões, então não necessitamos de qualquer outra coisa além dela. Daí, nós não crermos nem recebermos como verdadeiras ou autoritativas as chamadas revelações novas, porque cremos que só existiu uma revelação. Afinal, quando no começo do culto eu citei o primeiro ponto, ele falou sobre a luz da criação, a natureza, a providência de Deus. Isso é chamado de revelação geral. Todas as pessoas do universo, por mais que não creiam que existe um Deus, olham para tudo que está em volta e dizem: alguém muito inteligente fez isso. É por isso que hoje se coloca até uma expressãozinha chamada design inteligente. Ou seja, quem desenhou, quem arquitetou tudo isso, esse universo, é muito inteligente. É uma inteligência que é superior à nossa, de seres humanos limitados. De fato, Deus tem um poder ilimitado. Agora, se qualquer pessoa pode ver o que nós vemos, qual a diferença então da revelação que nós recebemos? Ela é chamada de especial. Eu vejo, contemplo e reconheço as obras de Deus, mas eu me dobro diante da autoridade da Escritura. E ela muda a minha vida de forma que eu passo de um miserável pecador para uma nova criatura. Tudo porque eu fui revelado a essa palavra de forma especial. E aí, hoje, ainda infelizmente, nós escutamos os relatos de pessoas que receberam determinada visão, determinada revelação, determinada palavra que deveria ser levada em conta além da palavra de Deus. Nós não precisamos mais de qualquer outra colocação, a não ser a que já foi dada por Deus. Quando ele tinha a necessidade de passar a sua palavra através dos profetas, ele fez. Quando ele teve a necessidade de passar a sua palavra através de Cristo, ele fez. E hoje ele faz através da sua palavra. Então, a sua palavra é suficiente. Essa é a grande característica do ponto 6 dessa nossa declaração de fé de Savoy. Ponto 7 do capítulo 1 diz: nem todas as coisas são em si mesmas igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente evidentes a todos. Não obstante, aquelas coisas que precisam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente expostas e visíveis em um ou outro lugar da Escritura que não só os doutos, mas também os não instruídos, mediante o devido uso dos meios ordinários, podem alcançar compreensão suficiente delas. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Nem todo o texto da Escritura é fácil de compreender. Nem todo. Tem texto que vai ser de difícil interpretação e de difícil aplicação nas nossas vidas. Porém, tudo aquilo que é necessário para a salvação, para que a gente entenda para a salvação,
quando encontrado de forma obscura, difícil de compreensão, outro texto pode ser trazido para melhorar essa compreensão. Então, um texto obscuro das Escrituras tem suporte de outro texto que lança luz sobre aquele texto. Digamos que eu não compreendi de forma alguma o Salmo 23. Vai existir outro texto que vai trazer com outras palavras a mesma mensagem. Eu, através daquele texto, eu lanço luz sobre o Salmo 23 e consigo compreender o que ele me diz. Então, textos das Escrituras são, a maioria deles, autoexplicativos com relação à salvação, são evidentes, mas os textos difíceis são interpretados pela própria Escritura com um texto mais fácil, que você pode encontrar ou depois ou antes daquele que você está lendo. Por isso que nós precisamos sempre estar passando na igreja, nos seminários, nas palestras que nós fazemos, os 3 pontos principais da interpretação bíblica. Só existe 3 formas de você entender a palavra de Deus quando você está lendo. A primeira chama-se contexto. A segunda, contexto. E a terceira, contexto. Ou seja, se você ler um versículo isolado, você vai se confundir e vai interpretar erradamente as Escrituras. Eu preciso do contexto. O que foi trabalhado antes? Qual é a história que está por trás dessa que eu estou lendo agora? O que vem depois? Essa história vai influenciar em quê? O desenrolar dos fatos. Eu preciso sempre do contexto. E ponto número 8 diz: o Velho Testamento foi escrito em hebraico, a língua nativa do povo de Deus dos tempos antigos. E o Novo Testamento em grego, que era a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que o Novo Testamento foi escrito. Sendo diretamente inspirados por Deus e por seu singular cuidado e providência, conservados puros ao longo de todos os séculos. O que está querendo dizer? Nem eu, nem vocês, nós não conseguimos ler ou escrever em hebraico. Apesar de que eu vim no seminário, mas eu não me garanto de escrever um texto em hebraico, nem de sair lendo por aí hebraico. A gente também não sabe tão bem grego assim. Uma coisa ou outra, a gente, pelo estudo teológico, aprende. Mas eu também não vou pregar em grego aqui. Eu não vou ler textos em grego. Você também não vai estar lendo em casa textos em grego. Nós lemos na nossa própria língua. Mas como nós conseguimos hoje ler na nossa própria língua textos que foram escritos em grego e hebraico? Porque Deus preservou pelo seu singular cuidado e providência puros os textos ao longo dos séculos. Teve muita gente que quis adulterar o texto. Ainda hoje tem gente que quer adulterar o texto. Tem uns textos que não tem muita coisa a ver com a Bíblia. Eles são chamados de paráfrase. Ou seja, não é o texto exatamente igual. É uma coisa que parece com aquele texto, que é próximo àquele texto, traz uma ideia geral do texto, mas não é o texto bíblico. Então tem uma Bíblia chamada A Mensagem. Essa Bíblia é uma paráfrase. Ela traz o texto bíblico de uma forma um pouco mais distante do que a gente vê nas versões comuns da Bíblia. Você vai ter outras Bíblias que às vezes elas passam um pouco do ponto. Tipo a Bíblia Freestyle. A Bíblia Freestyle foi elaborada, não toda, eu acho que não chegou a fazer toda, mas boa parte dela, por um rapaz lá no Sudeste, que ele achou que deveria escrever a Bíblia na linguagem de hoje, mas não a linguagem de hoje que a gente já conhece, mas numa linguagem coloquial, rasteira, para que todo mundo entenda. Como eu falei agora há pouco no ponto número 7, se eu não entendo um texto bíblico, eu posso procurar outro para me ajudar a compreender.
eu não preciso colocar palavras rasteiras, às vezes de baixo calão, para compreender a palavra de Deus. Até porque ela já foi escrita com a intenção de que só entendesse quem realmente tivesse sido tocado por Deus. Então, é óbvio que a maioria das pessoas lê e não entende. Só compreendemos essa palavra pelo auxílio do Espírito Santo. Se não for assim, a gente não compreende. Então, essa Bíblia Freestyle é uma polêmica grande. Você ainda consegue, infelizmente, olhar na internet, só jogar no Google, e você vai ver os textos que ela coloca, a forma como ela se reporta aos leitores, trazendo um texto que não é o texto escriturístico, não é o texto puro da palavra de Deus. Então a gente despreza esse tipo de literatura. Depois ele vai dizer, se eles foram conservados puros ao longo dos séculos, eles são autênticos. Então o que você tem aqui é a palavra de Deus. Essas conversas que existem por aí, esse texto teve um problema de tradução, porque esse texto ele não é bem o que era daquela época, porque a gente não tem os originais aqui, então pode ser qualquer coisa. Não. O que nós temos em mãos é palavra de Deus, é autoridade para a nossa vida, e é nossa regra de fé e prática. E ele ainda diz, sendo assim, todas as controvérsias religiosas, em todas elas, a igreja deve apelar para as escrituras como recurso final. Tem alguém pecando dentro da igreja, o que é que eu faço? Eu vou para a palavra para saber o que fazer. Tem alguém ofendendo seu irmão? Eu vou para a palavra para saber o que fazer. Tem alguém se comportando mal lá fora, dando mau testemunho na sociedade? Eu vou para a palavra de Deus e ela me diz o que fazer. Eu estou entristecido, a palavra de Deus me diz o que fazer. Eu estou com dúvidas com relação à minha salvação, a palavra de Deus me mostra que eu não devo ter dúvidas, porque a minha salvação não foi garantida por um preço que foi pago por mim, mas foi o preço do sangue de Cristo. Então, em todas as controvérsias, em todas as dúvidas, a palavra de Deus é o meu recurso final. Visto, porém, que essas línguas originais não são conhecidas a todo o povo de Deus, o qual tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e pesquisá-las, esses livros, portanto, têm de ser traduzidos para a língua comum de cada nação onde chegam. Então, se eu estou no Paraguai, eu preciso receber a Bíblia, ou em espanhol, ou em guarani. Se eu estou na Alemanha, eu tenho que receber a Bíblia em alemão. Se eu estou no Reino Unido, eu tenho que receber minha Bíblia em inglês. E se eu estou no Brasil, eu tenho que receber minha Bíblia em português. Há a necessidade da tradução, mas nunca da modificação do texto. E por que a necessidade da tradução? Para que a palavra de Deus habite abundantemente em todos, eles adorem a Deus de uma maneira aceitável e pela paciência e pela consolação das Escrituras tenham esperança. Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, 2 Tessalonicenses. Paulo fala de novo sobre a volta de Cristo. Para quê? Para que os tessalonicenses tenham esperança. Viver como depois que morresse, não tivesse mais nada, qual a esperança que você pode nutrir no coração? Olha, depois que você morrer, não acontece nada. Sua alma é aniquilada, destruída, morreu, acabou. Se a gente entendesse dessa forma, qual o estímulo que a gente teria para viver os próximos anos estudando a palavra de Deus? Tentando convencer as pessoas de mudarem o rumo das suas vidas e viverem para Ele. Por que a gente estudaria a palavra para evangelizar? Para se consertar, para se santificar, se não tem mais nada depois que morre. Então, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, quando nós pregamos hoje, a palavra de Deus é para que todos tenham esperança. Número 9 traz para a gente o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Essa daqui é colocada como a primeira regra hermenêutica da interpretação bíblica. Você deve interpretar a Escritura por ela mesma. Já sei.
eu preciso pegar a palavra de Deus e olhar para livros de filosofia para tentar interpretá-la. Não. Então, se filosofia não dá certo, eu vou pegar livros de sociologia para estudar a palavra de Deus. Não. Livros de psicologia, então? Também não. A própria palavra de Deus será necessária e suficiente para interpretar a palavra de Deus. Não precisa de outra coisa. Os outros conhecimentos que nós temos ajudam, não na interpretação, mas na aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Então, quando eu tenho, por exemplo, conhecimentos psicológicos, eu pego a palavra de Deus que foi interpretada por ela mesma e eu começo agora a aplicar de modo que as pessoas recebam e tenham apreço por essa palavra, como algo que pode mudar alguma coisa na sua vida. Então, às vezes você tem sim conhecimentos externos que podem ajudar, mas na aplicação, não na interpretação. E ele vai dizer, portanto, quando houver alguma questão acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto, a mesma deve ser estudada e elucidada por outros textos que falem mais claramente. Eu tenho uma dúvida aqui, o que que essa palavra quer dizer? Pega outro texto e vai ver o que aquela palavra quer dizer. Duas palavras que são bem difíceis nas escrituras são mundo e todos, porque elas parecem tratar de tudo ao mesmo tempo e não fazem isso. A maioria das vezes, quando a palavra fala mundo, não está falando das pessoas lá de fora. Não está falando, o povo do mundo, a música do mundo. Não. Isso quem criou foi a gente. Está falando ou de tudo que foi criado por Deus, ou do grupo que foi separado por Deus. Porque Deus amou o mundo. Todo mundo? Não. É porque a gente usa mundo como usa gente, pessoas. Esse mundo é restrito aos salvos por Deus. Da mesma forma, todos, ou todo no singular, para que todo, lê o resto, aquele que nele crê. Não é para toda pessoa. Então, todos e mundo parece apontar para um universalismo, e não. A palavra de Deus não aponta que todas as pessoas serão salvas, apenas o que nele crê. E o texto fala isso. Mas eu preciso ir até o final, eu preciso olhar cada ponto, cada palavra está aqui por uma razão. E ela está aqui com a função, muitas vezes, de explicar palavras que são complicadas em outros textos. O último ponto dessa noite diz que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens, espíritos particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos descansar, não pode ser outro senão a Escritura Sagrada entregue pelo Espírito Santo. Nesta Escritura, assim entregue, a nossa fé finalmente se resolve. E aí? Ainda hoje existem apóstolos? Como é que eu vou saber? Palavra de Deus. Ainda hoje existem profetas? Como é que eu vou saber? Palavra de Deus. Se eu orar na cabeça de um aleijado, ele sai saltitando? Igual o da porta do templo chamada Formosa, que Pedro e João estavam por ali e oraram por ele. Se eu fizer a mesma coisa hoje, será que vai acontecer o mesmo resultado? A palavra de Deus traz isso para a gente. Controvérsias, coisas que a gente, às vezes, são exibidas para nós e a gente fica meio em dúvida. Onde tirar a dúvida? Na palavra. A palavra traz tudo aquilo que a gente precisa. Mas espera aí, é errado fazer isso? É certo fazer aquilo? Naquela época podia, hoje não? Ou o contrário? Naquela época não podia, hoje pode? Tudo que perpassa a vida do ser humano, dentro e fora do ambiente religioso, está escrito na palavra de Deus. A maneira como você tem que se comportar como filho, como marido, como pai,
como irmão, como amigo, como servo de Deus, a maneira pela qual você deve fazer os seus negócios, fazer o seu trabalho, fazer as suas movimentações dentro da sociedade, a maneira pela qual você deve servir, a maneira pela qual você deve ser servido. Em todas as situações da vida, a palavra tem algo a nos trazer. Então, nessa escritura, assim entregue a nossa fé, finalmente se resolve. Como ter uma fé genuína em Cristo e viver para Ele todos os dias da nossa vida, nos entregando à Escritura Sagrada. Então, nesses 10 pontos que eu quero deixar hoje com os irmãos antes de abrir para perguntas, se assim os irmãos tiverem, a palavra de Deus é fundamental. Isso resume esse capítulo da Declaração de Fé de Savoy. Não existe nada mais importante e essencial à vida de um cristão do que a palavra de Deus, porque dela tudo vai fluir. A minha vida de oração flui pela palavra, minha vida cristã flui pela palavra. Os atributos que eu recebo comunicados por Deus, eu entendo pela palavra. Eu sei quem eu sou, quem eu era e quem eu serei pela palavra. Eu sei quem Deus é e eu sei que Ele não mudará pela palavra. Tudo eu aprendo pela palavra. Então, não deixemos de examinar as Escrituras, porque elas são indispensáveis para as nossas vidas, não somente como congregacionais, como servos de Deus. Independente de termos essa declaração de fé nossa, primeira declaração de fé congregacional há mais de 300 anos, mas ela está apenas refletindo na preciosidade da Escritura. Ela não está dizendo nada mais do que a própria Escritura diz de si mesma e que nós precisamos entender a cada dia. Que Deus assim nos guarde, sempre confiando nas Escrituras